Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra deste mês de outubro de 2023. Iniciamos mais um novo mês e o tema para o mês de outubro é dedicado às missões e ao Santo Rosário. Segundo a intenção da Rede Mundial de Oração do Papa, outubro é dedicado ao Sínodo. Rezemos pela Igreja para que adote a escuta e o diálogo como estilo de vida a todos os níveis, deixando-se guiar pelo Espírito Santo em direção às periferias do mundo. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, nas intenções do Papa Francisco e uma Salve Rainha, colocando-nos consagrados a Nossa Senhora para este mês. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Na sequência, a liturgia da palavra do dia. Nesse dia 17 de outubro de 2023, nós estamos lembrando de Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir, então a cor litúrgica será o vermelho. Tá? Amanhã vai ser dia de São Lucas, evangelista, também vai ser vermelho, tá? Mas para essa terça-feira é Santo Inácio de Antioquia, bispo e mártir. Vamos direto para a leitura, porque eu tenho que ler uma parte do trecho do livro sobre o culto à Santíssima Virgem na Igreja Católica de São John Henry Newman, antes de ser cardeal, bem antes, né? Porque para ser cardeal ainda tem que passar por bispado. Era o padre Newman, mandando uma diretona, assim, no peito do amigo anglicano que havia falado meio que mal de Nossa Senhora. Na verdade, falou nas entrelinhas. Ele foi até educado se comparado com hoje em dia, né? Hoje em dia o povo tá muito escrachado. Assim, não tem amor, né? Bom, gente, falar em amor, as notícias relacionadas ao Oriente Médio estão... Tá pior do que um filme de terror, sabe? Então, é bem complicada essa situação. Então, a gente vai estar rezando também por conta disso, tá? Mas já dizendo, por favor, gente, continue rezando, porque tá bem complicada essa situação, sabe? A cada notícia que às vezes a gente muda, a gente ouve notícias uma mais escabrosa que a outra. Então, o que aconteceu aí de forma recente? Infelizmente, o ataque ao hospital, né? E aí fica esse jogo de empurra. Mas alguém jogou uma bomba, isso é certo. A única coisa que sabemos é que alguém bombardeou um hospital e aí os médicos fazendo uma live ao lado nossa, um monte de cadáver, assim. Tá? Então não tem... Essa é uma guerra que, infelizmente, gente, diferente da guerra da Ucrânia, essa é uma guerra que dá para dizer que pode ser o prenúncio de uma terceira guerra mundial, sim. Porque os terroristas não estão nem aí, né? Se vocês perceberam, os terroristas estão matando criancinha,
mulheres grávidas, arrancando os bebês dos ventres. Desculpa falar desse jeito, né? Mas tem situações muito horrorosas aí que eu não vou nem entrar no mérito de falar para não dar, falar a verdade, para não dar palco para esses terroristas, que eles querem isso também, né? Então, meu povo amado e querido de Deus, eu faço uma sugestão aí para vocês. Se você não reza, eu vou dar uma sugestão. Comece a rezar bastante, mas rezar bastante mesmo, tá? Se você não tem o costume de rezar, pode começar a rezar bastante. Clame a Deus, acho que esse é o momento. Porque quem não tiver preparado, não tiver forte na tribulação, vai começar a surtar aí, tá? Que a realidade da gente já está começando a fragmentar, certo? A nossa realidadezinha de ir para casa, depois do trabalho, isso daí vai chegar uma hora e não vai mais existir. A gente vai ser colocado todo mundo junto no mesmo balaio, tá? A Europa mesmo tá tremendo de medo, né? A Europa tá com medo muito grande que o terrorismo chegue até eles, porque e eles têm razão. Existe essa chance, né? Tá? Tá certo? Bom, gente, então vamos lá. Primeira leitura. Eu não vou falar mais nada. Eu só digo assim: quem não reza, comece a rezar. Quem tá rezando, reze mais. Quem já rezava, comece a rezar mais. Inclua uma outra devoção. Eu até vou fazer Eu vou falar amanhã de novo. Olha, fazia muito tempo que eu não via o que eu comprei. Eu não aguentei, eu tive que comprar. Eu via nos filmes. Às vezes eu via nos filmes ali relacionado à região do México, aqueles filmes de faroeste, né? Aí na parede, assim, lá na casa da mexicana, lá, um rosário, né? Porque o que é um rosário? Nós temos o terço. Tem 10. Tem 10 não, desculpa. Tem 5. Deixa eu só pegar aqui. Ai, meu Deus. Tem 5 conjuntos de 10, né? Que é um terço. Então, aqui equivale um mistério do Santo Rosário. Um mistério. Então, o que é um mistério? Então, ou é da alegria, mistérios da alegria, mistérios luminosos, mistérios dolorosos, mistérios gloriosos, da glória de Deus, certo? Aí a gente reza separado. Aí a gente reza 4 vezes. Pois é, aí eu fui na lojinha ali do local lá, né? No espaço paroquial. E eu vejo um rosário com os 4 para rezar os 4. Não tem como vocês verem, só dá pra ouvir o barulho, né? Enorme, gente. Imenso, assim, mas muito bonito. Abençoado seja a pessoa que fez, né? E tá vendendo lá na loja. E fora que esse aqui é homenagem também ao Frei Gilson, que nos força a acordar às 4 da manhã. Eu não, né? Mas o povo de Deus rezar às 4 da manhã. Aí o mais importante é ter um rosário mesmo, para você se perder, para não se perder demais nas contas. Dorme. Gente, enorme, enorme. Tem 20 conjuntos de 10 Ave-Marias. Enorme, imenso. Esse aqui já é próprio para os 4 mistérios. Porque os dos antigamente, o que era o rosário? Era composto por apenas o conjunto relacionado a 3 mistérios, né? Então seria 15, né? Seria com 15 conjuntos de 10 Ave-Marias, certo? Tá aqui. Tá aqui. E fora que esse daqui, a primeira coisa que eu olhei, eu pensei, dá pra fazer as 1000 Ave-Marias, né? Tem que rir mesmo, até parece que eu vou conseguir fazer as 1000 Ave-Marias em casa, né? Tá mais fácil fazer as 1000 Ave-Marias em uma semana, acho que é mais jogo isso aí, certo? Mas assim, para quem não tem ideia de quantos, porque o problema de matemática é grande, eu já fiz as contas. Para você conseguir fazer 1000 Ave-Marias, eu sugiro que não faça em um dia, né? Porque um dia demora das 6 horas da manhã até meio-dia com calma e tranquilidade. Ou então 4 horas, né? Uma parte da manhã, uma parte da tarde, certo? Então, mas para você não se perder, você tem que fazer 5 vezes
o rosário completo com 4 mistérios. 5 vezes. Então, são 5 conjuntos do rosário completo composto por 4 mistérios, que eu já acabei de citar. Aí você faz 1000, você e o seu grupo conseguem fazer 1000 Ave-Marias. Lembrando e recordando, tá? Esse aqui tá parecendo um rosário dos redentoristas, que amarra aqui. Não sei se é, acho que é, né? Que amarra na cintura. Assim, esse aqui tá parecendo. Vou colocar lá na cintura do Frei Jus, que é marrom. Então, então, povo amado de Deus, lembrando, para fazer as 1000 Ave-Marias, não é fazer 1000 Ave-Marias soltando o acelerador. Quando eu falo assim, o que que é? Não é você só recitar Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, porque senão vai parecer oração budista, que é assim que faz. Sabe? Você tem que rezar nos mistérios, nem que você divida, então, faça 50 ou 100 de cada mistério. Não, tô falando sério, não é piada não, tá? Então você pode pegar o terço comum, faz como eu já vi em alguns grupos que fazem as 1000 Ave-Marias. Faz 50, não, pega lá o mistério da alegria. O anjo Gabriel anuncia a Nossa Senhora a vinda do Messias, tá? Aí você reza, pega o terço e reza as 50 Ave-Marias direto, assim. Reza um Pai Nosso e 50 Ave-Marias. Aí fecha com glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, reza o próximo mistério. Nossa Senhora visita a sua prima Isabel e faz as contagens, né? Ou se você acha melhor, faz um jogo de 100. 100 para cada mistério. Mas tem que meditar os mistérios e o terço a qual você está rezando. Tem que... Por que eu falo tem que? Tem gente que faz essas perguntas. Eu posso rezar o terço sem meditar os mistérios? Olha, meu querido, e que eu já vi na caixinha de pergunta do padre, né? Eu não sei o que o padre respondeu, porque, enfim, não quis ver. Mas eu já fiz a experiência. Você pode fazer essa experiência, mas você vai ter muito mais frutos. Você vai ver coisas se manifestando mesmo na hora que você medita os mistérios, porque você participa, não com sentimento, mas você medita aquela passagem que é uma parte da Bíblia, né? Esse aqui é uma catequese, o terço mariano, o rosário mariano, ele é uma catequese. Então você medita aquela passagem, aquele momento, e se tiver um sentimento, você joga o sentimento, se tiver que chorar, chore no meio, e faça uma empatia com que Nossa Senhora, Senhor Jesus, São José passaram. Entendeu? Tudo no olhar de Nossa Senhora. É bem melhor. Teve anos que eu fiz isso, de rezar o terço dessa forma. Até que a hora que eu criei coragem na cara, comprei um devocionário do terço, um instrutivo, né, um papelzinho que você pode encontrar em qualquer livraria católica tem, aquele folhetinho, como rezar o terço, livrinho também. Pronto. Faz o creio, Pai Nosso, 3 Ave Marias, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, talvez uma jaculatória lá da aparição de Nossa Senhora de Fátima. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia, ou precisarem, né? Enfim, aí você tem algumas variantes no final, mas de qualquer forma tem essa jaculatória. E aí segue o barco, segue o fio, você vai ver. Eu digo isso porque, então, rezei alguns anos. Aí, quando eu comecei só Ave Maria, e quando eu comecei a rezar a partir dos mistérios, algumas situações que estavam muito amarrada, que estava muito ruim, estava me angustiando demais. Não, porque assim, vocês acham que eu sou angustiada agora? Vocês não sabem como é que eu estava antes, né? Então, eu olhando para trás, eu falei, nossa, Deus abençoe, louvado seja Deus, né? Muita coisa começou a desaparecer, a resolver, a limpar, a assumir, a me conformar, a abandonar aquela ideia, aquela situação, enfim. Tem padres que falam, faça a experiência com o terço ou rosário mariano, meditando nos mistérios, você vai ver que você não vai colher frutos. Então, sempre medite com os mistérios, não seja preguiçoso, porque isso é falta de amor com Nossa Senhora. E Nossa Senhora, ela tem
um desejo, uma vontade enorme de te levar para o Senhor Jesus e ainda te transformar em santo, porque quanto mais perto de Nossa Senhora, mais ela, né, coloca as virtudes dela também para nós. É lógico que às vezes a gente tem uns pecados, uns erros, uma parte humana bem falhada, né? E às vezes a gente não consegue acompanhar bem algumas virtudes muito importantes que Nossa Senhora possui que a gente deveria estar sempre pedindo. Eu mesmo deveria estar pedindo. Ela tem muitas virtudes para ceder para nós. Então, em vez da gente ficar pedindo o básico, eu quero uma casa, eu quero um emprego, eu quero um marido, eu quero uma mulher, eu quero, sei lá o quê, um carro, ganhar uma Mega Sena, por que você não pede? Ser uma pessoa simples, orante, obediente, humilde, pureza sexual, ainda mais, né, principalmente, amor casto, ser partícipe dentro do Imaculado Coração de Nossa Senhora, ter mais empatia pelo próximo, caridoso, né? Certo? Beleza. Ela é formadora de santos, ela é doutora, pós-doutora nisso. Então, é ela que vai te conceder tua pós-graduação na santidade, meu irmão e minha irmã. Beleza? Muito bem, então nesse dia de Santo Inácio de Antioquia, nós vamos ler a primeira leitura de hoje, que São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 16 a 25. Irmãos, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força salvadora de Deus para todo aquele que crê, primeiro para os judeus, para o judeu, mas também para o grego. Nele, com efeito, a justiça de Deus se revela da fé para a fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Por outro lado, a ira de Deus se revela do alto do céu contra toda a impiedade e iniquidade dos homens, que em sua iniquidade oprime a verdade. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto aos homens. Deus mesmo lhe manifestou. Suas imperfeições invisíveis, como seu poder eterno e sua natureza divina, são claramente conhecidas através de suas obras, desde a criação do mundo. Assim, eles não têm desculpa, por não ter dado glória e ação de graças a Deus como se deve, embora o tenha conhecido. Pelo contrário, enfatuaram-se em suas especulações e seu coração insensato se obscureceu. Alardeando sabedoria, tornaram-se ignorantes e trocaram a glória do Deus incorruptível por uma figura ou imagem de seres corruptíveis, homens, pássaros, quadrúpedes, répteis. Por isso, Deus os entregou com as paixões de seus corações a tal impureza que eles mesmos desonram seus próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. O responsório de hoje, Salmo 18 ou 19a, com o refrão: os céus proclamam a glória do Senhor. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta mensagem, a noite publica esta notícia. Os céus proclamam a glória do Senhor. Não são discursos nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa, se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Os céus proclamam a glória do Senhor. Evangelho de hoje. Lucas 11, versículos 37 a 41. Naquele tempo, enquanto Jesus falava, um fariseu convidou-o para jantar com ele, e Jesus entrou e pôs-se à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tivesse lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: Vós, fariseus, limpais o corpo e o prato por fora, mas o vosso interior está cheio de roubos e maldades. Insensatos! Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes da esmola do que vós possuís, e tudo ficará puro para vós. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Vamos recordar o evangelho do dia 15, que foi dia de Santa Teresa d'Ávila, oculta, né, por causa do domingo. Mateus 21, versículos de 1 a 14, é a parábola do senhor, um grande senhor rico, abastado, convida para as bodas, um casamento, uma grande festa. E ninguém vai. Então, o reino dos céus é isso. Todos são convidados para participarem do reino dos céus, mas ninguém vai. Sabe como? Pois é. Ai, que pessoal mais assim, né? Bom, gente, Deus não vê. Essa parte do evangelho me fez lembrar, mas eu vou ler só um trechinho do livro do Cardeal Newman, tá? Para não ficar muito longo.
Teve uma situação uma vez que me contaram, mas é real. Muito dos antigamente, assim, acho que na década de 60, por aí. Então tinha uma família que morava no interiorzão aí, do Paraná, e tinha um bar. Tinha assim, fala bar, mas não é esses botecos e tal, mas é daquele jeito que junta de tudo, né? Gente boa como gente que sabe lá Deus de onde que veio, né? E a família lá fazendo comércio e tal. E a senhora não tinha tempo de fazer comida, tinha um menino pequeno. E no bar tinha muita fritura, né? Então, na época não tinha coxinha, diz que era sardinha frita. Sardinha frita e pastel, não sei, e outras coisinhas lá, ovo cozido e tal. Então, o menino do que devia ter uns 3 a 5 anos. Aí comia todas aquelas gorduras e lógico que não moravam num bar, eles tinham que se deslocar, né? Então, o primeiro marido ia, abria o bar, tal, bar, lanchonete, podemos dizer assim, e era perto de um ponto de ônibus interestadual. E aí, no caminho, depois ia a senhora com o menino, aí no caminho sempre passava perto numa outra região, numa rua, e sempre tinha um mendigo, morador de rua mesmo, já conhecido do local, era uma cidade nova na região, estava em crescimento. Aí, diz que esse senhor olhou bem para o menino e falou: moça, o que ele tem? O que aconteceu? Tá triste? Não é criança, né? Porque criança fica falando e tal, e o piá tava meio abatido. Eu falei, pois é, não sei se ele comeu alguma coisa, não tá muito bem não, tá meio desarranjado também. Aí você acredita? Vocês acreditam? Essa senhora ficou até pensando, mas como é que sabe, né? Diz que o mendigo olhou, ô moça, faz assim, eu vou dar o nome de um remédio, a senhora vai ali na farmácia e dá para ele uma colherada. Ou, na verdade, o farmacêutico vai saber indicar a posologia, né? Não falo posologia, mas a quantidade. O nome é assim e tal. É tipo um Zeparema, uns Enterofigon. Ai, eu sei os nomes já tudo. Eparema, qual que é? Epocler, né? Epocler. É pro fígado. Só que era um remédio amargo pra caramba. Aí ela olhou. Dá pra ele que já melhora. Mais uns dias já melhora. Aí essa senhora foi na farmácia, comprou, perguntou se existia mesmo aquele remédio. Não existe, sim. Eu falei, por quê? Não, o menino não tá muito bem, tá desarranjado, acho que comeu muita gordura, eu tenho bar ali. Ah, tá. A senhora dá pra ele, a senhora dá uma colherinha assim, sabe? E realmente melhorou. E aí a questão que ficou no ar é aquele preconceito. Também rola um preconceito, né? Como é que um morador de rua sabe que o remédio faz efeito pra isso, né? Sabe? Então, ou então uma época, imagina, ó a cabeça preconceituosa que eu tinha. Uma vez eu andando na rua, vi um morador de rua lendo um jornal, isso há uns 30 anos atrás. Eu falei, nossa, morador de rua lê jornal, gente. A gente acha que o cara é analfabeto, né? Então, há 30 anos atrás ainda era possível pensar assim, né? Era possível. Hoje em dia não, hoje em dia o morador de rua sabe ler, escrever e tudo. Mas antigamente o analfabetismo no Brasil era bem complicado, né? Então, essa parábola me fez lembrar isso. Às vezes tem gente que parece que está preparado para entrar lá, para Deus, né? Mas Deus está vendo. E às vezes ele vai convidar para o reino dos céus justamente o cara que faz programa, que é um travesti, uma prostituta, até um corrupto, se ele pedir perdão na hora do último suspiro. A gente não sabe. Até porque a gente não sabe se existem pessoas que rezem por eles, por trás, familiares e tudo, né? Sempre tem. Todo mundo é amado, gente, ou odiado, né? Então, só que assim, eu faço a sugestão, se você odeia alguém, não sou exemplo para ninguém, mas eu dou a sugestão, porque às vezes fica na cabeça, né? Reze muito para essa pessoa.
Porque às vezes a gente tem uns lados invertidos, né? Em vez de rezar para quem a gente ama, ai, converter essa pessoa. Não, a gente reza, a gente tem que rezar. Se você pensa muito numa pessoa que você não gosta, que te prejudicou, reze muito para essa pessoa. Reze bastante, porque aí Deus vai aliviar seu coração num instantinho, em 2 palitos, tá? Fica a dica, tá certo? Então, esse é um exemplo importante, que às vezes a gente tem que ver com os olhos de Deus de vez em quando, ou quase sempre, ou Deus nos convida para ver isso também, a ter os olhos como Ele tem. Porque o reino dos céus não é um reino qualquer, não é um reino, não é uma grande potência. Por isso que Jesus falava em parábolas. O reino dos céus tem tanto Deus, a Santíssima Trindade, quanto o reino dos céus, ele tem uma outra lógica. E se a gente não, de fato, tiver interesse em adentrar nessa lógica, a gente não vai entender certos assuntos que é misterioso para a gente, como a misericórdia de Deus, o perdão dos pecados. Não é passação de pano. Deus não está passando pano para a gente. Ele não quer que a gente peque. Ele odeia os atos pecaminosos que nós fazemos. Mas ele, como diz, não odeia o pecador, né? Beleza? Muito bem. A gente vai dar continuidade aqui no capítulo 3 do livro sobre o culto à Santíssima Virgem na Igreja Católica, que é uma carta que, na época, padre John Henry Newman, que depois virou cardeal e depois santo, escrevendo para um amigo anglicano. Eles são ingleses, né? Então está escrevendo, e no caso, o padre Newman está defendendo a honra, tanto doutrinária, teológica, do culto a Nossa Senhora na pessoa de Nossa Senhora. Então, Maria segunda Eva, diz ele. Qual foi, no que diz respeito à Santíssima Virgem, o grande ensinamento rudimentar da antiguidade desde os primeiros tempos? Por esse primeiro rudimentar, entendo o modo de considerar prima facie a pessoa e o papel de Maria, os grandes traços que a representam a nós, o aspecto sob o qual ela nos aparece nos escritos dos padres. Esse ensinamento é que ela é a segunda Eva. Agora examinemos o que isso quer dizer. Na primitiva aliança, Eva tinha um lugar determinado e essencial. O destino do gênero humano repousava sobre Adão. Era ele que nos representava. Foi em Adão que caímos. Quando Eva caiu, se Adão tivesse permanecido firme, nós não teríamos perdido os privilégios sobrenaturais que lhe tinham sido dados como nosso primeiro pai. Mas, embora Eva não fosse o chefe de sua raça, ela teria, em relação à sua descendência, um lugar que lhe é próprio. Adão, a quem Deus tinha revelado o nome de todas as coisas, a chamou de a mãe de todos os viventes, nome que não expressava somente um fato, mas também uma dignidade. Além disso, assim como ela tinha uma relação geral com a raça humana, ela teve um lugar especial na provação, não na provação e na queda dessa raça. Ela participou integralmente desses acontecimentos primitivos. A mulher, tendo sido seduzida, caiu na desobediência. Ela deu ouvidos a um anjo mau, apresentou o fruto ao marido e ele comeu. Ela cooperou no pecado, não como instrumento irresponsável, mas de modo íntimo e pessoal. Foi ela quem trouxe o pecado. A história mostra a nós como causa ativa, positiva, sine qua non do pecado. Ela também recebeu sua parte no castigo. A sentença proferida contra ela reconheceu-a como agente real da tentação e do pecado dela recorrente. Ela sofreu em consequência disso. Nesse drama solene houve 3 personagens, a serpente, a mulher e o homem. No momento da sentença, Deus predisse um acontecimento no qual deveriam encontrar-se novamente a serpente, a mulher e o homem, mas o homem haveria de ser um segundo Adão, a mulher haveria de ser uma segunda Eva, e a nova Eva haveria de ser a mãe do novo Adão. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua posteridade e a dela. Gênesis 3, versículo 15. A posteridade da mulher é o Verbo encarnado, e a mulher da qual ela é a posteridade, ou o filho, é Maria, sua mãe. Essa interpretação e o paralelismo que ela constitui me parecem incontestáveis, mas em todo caso, e é aí que eu quero chegar, esse paralelismo é a doutrina dos padres, desde os tempos mais antigos. Tendo estabelecido isso, podemos, a partir da posição e do papel de Eva em nossa queda, determinar a posição e o papel de Maria em nossa reabilitação. Citarei algumas passagens dos escritos dos padres, indicando a época e o país de cada um deles. As datas compreenderão o intervalo entre o nascimento e a conversão, e a morte deles. A doutrina que eles expõem é ao mesmo tempo aquela que tinha recebido da geração precedente e aquela reconhecida e aceita pela geração a qual transmitiram. Então, primeiro,
Citarei primeiramente São Justino, mártir, de 120 a 165, Santo Irineu, 120 a 200, Tertuliano, 160 a 240. Tertuliano representa a África e Roma, São Justino a Palestina, Santo Irineu, a Ásia Menor e a Gália, ou para ser mais exato, Santo Irineu representa São João Evangelista, pois tinha sido instruído por São Policarpo, mártir, que era amigo íntimo de São João e de outros apóstolos. Mas isso eu deixo para amanhã. Aguardem os próximos capítulos. Amanhã a gente começa a falar então do que Cardeal Newman, quer dizer, Padre Newman fala a partir dos padres, os padres com P maiúsculo, tá? Os doutores, né? Tradição da igreja. Beleza? Muito bem. Então eu vou encerrando por aqui. Desejo a todos uma ótima terça-feira. Fiquem em paz, na paz de Cristo.